Seguindo aqui no Morning Show, como o nosso papo agora é também sobre Natal, eu separei aqui, tomei a liberdade. Vocês nem precisam me agradecer, viu, pessoal? Nem precisa me agradecer, a gente já é íntimo o suficiente pra vocês simplesmente ouvirem e apreciarem a canção que eu separei pra vocês aqui. Então é Natal. Olha só, eu tava esperando uma coisa diferente. Mas é óbvio que tinha que ser essa. Mandou muito bem. criativo você, diga. Mas o Silvio gosta, olha lá. Essa eu não esperava, hein? Você gostou, Silvio? Molhou os olhinhos. Molhou os olhinhos. Olha aí, Luana Piovani, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programinha de rádio. Que bom ter você aqui, viu? Ai, que delícia, programinha de rádio. É, não é demais? Demais. Você sabe que eu vou aqui expressar, vou contar. Eu sempre tive um sonho de participar de um programa de rádio. Porque eu amo ouvir rádio. Mas você não viria todo dia? Se a gente te convidasse pra participar do Morning Show... pagando bem? Claro que faz bem. É isso, teatro não é todo dia. Né? É porque as pessoas têm essa sensação que esse tipo de rotina não é bom. Mas pra quem faz teatro, tô tão feliz que essa peça agora vai ser de quarta a domingo. Nunca fiz uma peça de quarta a domingo. Os espetáculos têm diminuído, né? Era de quinta a domingo, agora virou sexta a domingo, quiçá sábado a domingo. Olha aqui, a Luana Piovani, obviamente, está se referindo à Ana. Eu vou dizer o seguinte, a partir de amanhã, como ela disse, no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, ela tem um trabalho muito legal para mostrar pra gente, que é a peça Em Busca de Noel, que é um musical, na verdade, com mais de 30 artistas inspirado nos contos tradicionais de Natal. Quem é a Ana? Conta pra gente. Então, é a história de uma menina que não acredita no Papai Noel. E eu faço a mãe dessa menina e é uma história, obviamente, de uma família bem contemporânea. Eu, por exemplo, loira desse jeito, a minha filha é japa. Olha que delícia ter uma filha japa. E é uma mulher que não tem o pai, não se explica por quê. Tem até umas lembranças assim que o pai aparece, mas atualmente não tem o pai. Ou seja, é aquela mulher de hoje em dia, mulher do século XXI, que tem que jogar nas 11. Então ela cria essa filha, ela tem que trabalhar pra caramba pra poder criar a filha bem, pra poder dar uma estrutura boa pra menina. Então começa a faltar o quê? O tempo e a qualidade dele. Então elas vão se distanciando. E a representação disso é essa criança não acreditar no Papai Noel, porque ela tá perdendo o lúdico, a imaginação, a criatividade, ela tá ficando fria, sabe? Então é essa a história, através do espírito de Natal, da atenção que você tem que ter em olhar no olho do outro, em tocar o outro, em ouvir o que o outro está te dizendo, é que a gente reacende a chama do espírito de Natal. Agora, é um espetáculo que eu tô muito orgulhosa de fazer parte, porque é muito lindo, tem 40 atores no palco, números circenses maravilhosos, musicais, é super contemporâneo o espetáculo. Eu nunca imaginei que eu pudesse fazer parte de uma coisa assim tão bacana. Eu no meu caminho de volta pra casa, quando saio aqui da rádio, passo em frente ao Ibirapuera e tá todo montado, já preparado pra isso ali no ginásio. Mas pessoalmente, qual que é a tua relação, Luana? Com o Natal? Com o Natal, tua família, você tem filhos pequenos também? Tenho filhos pequenos, Como tenho é que um é? de 5 anos, tenho o meu casal de gêmeos de 2 anos e 3 meses, é muito animado. Agora eu acho que esse vai ser o mais especial de todos, porque as crianças estão entendendo mais o Natal. O ano passado eles eram ainda muito pequenininhos. Agora já sabem do Papai Noel, já gostam, já acabaram de ver. Ontem minha mãe mandou a foto da árvore de Natal, eles adoram as luzinhas, a gente já fala sobre o Papai do Céu com eles, então eles já têm mais ou menos uma ideia de que é uma data especial. Então, e o meu marido tá lá nesse reality show do Exatlon há um tempão fora de casa, então vai culminar de ser um momento muito importante por várias celebrações. Luana, você fez o Pequeno Príncipe, eu lembro do seu engajamento para fazer teatro infantil, de produzir, estar no palco, né, levar o público. O que você acha do teatro infantil, da importância do teatro infantil? Fiz Alice também, né? Fiz Alice, fiz o Pequeno Príncipe, fiz o Soldadinho e a Bailarina e fiz o último, que foi o Mania de Explicação, que foi o primeiro texto nacional da Adriana Falcão. Olha, eu acho que o teatro é muito importante em todos os segmentos, principalmente o infantil, para começar porque você cria o hábito do entretenimento cultural. Não é apenas um passar o tempo, e sim você passar o tempo sem exatamente levantar uma bandeira, mas fica nas entrelinhas da história que você está contando, do que você fala. O Pequeno Príncipe fala da delicadeza.
que é uma coisa que tem muito a ver com esse espetáculo que eu tô fazendo agora. A Alice fala da curiosidade, da imaginação, que é super importante você incentivar a imaginação de uma criança. A criança tem que poder brincar, tem que poder se sujar, tem que ter curiosidade. Isso é importante para o crescimento e a boa formação do caráter dela. Já o Soldadinho e a Bailarina, eu falei do amor romântico, dessa coisa já um pouquinho mais pré-adolescente, que é quando a gente começa a gostar de alguém, identificar o desejo de estar próximo de alguém. Enfim, é você falar da cultura, é você questionar assuntos e pautas importantes sem exatamente levantar bandeiras, né? Isso fica mais para um teatro adulto, né? Um Ricardo III, um Brecht, ou mesmo os nossos textos maravilhosos brasileiros, porque a gente tem tantas questões aqui no Brasil que a gente precisa botar em pauta, mas o teatro é importante como um movimento cultural, como o retrato do que o país passa. Então é importante você incentivar a criança para que ela não perca esse hábito, para que ela tenha um entendimento de como é bom sair de casa e doar o seu tempo para alguma coisa e receber esse tempo doado também do artista. Ô Luana, como é que o fato de você ser uma estrela atrapalha a tua vida pessoal, papel de mãe, etc., chega a incomodar? Tô falando paparazzi, perseguição, esse eu acho que é o maior senão, assim. Porque as pessoas, no geral, têm bom senso. Então, assim, claro que tem sempre um pentelho, às vezes tem um bêbado, né? Uma pessoa que não ligou o desconfiômetro de manhã, mas são raros os casos. Normalmente as pessoas assediam para trocar carinho, é para dizer palavras boas, e essa troca eu acho muito importante. Até por isso que eu acho que eu gosto tanto de teatro, porque eu gosto de gente, eu gosto da troca, eu acredito no sagrado do encontro. Mas o senão fica nessa tua falta de privacidade, que é você tá na praia e de repente você vê uma pessoa escondida atrás de um guarda-sol fazendo fotos de você. É um constrangimento, todo mundo do lado fica com uma sensação um pouco de pena, de vergonha, sabe? É um mal-estar. E não tem nada a ver com as pessoas. Eu não tô numa praia que eu aluguei pra estar sozinha, entendeu? Eu tô com pessoas ao lado. Mas não é legal esse movimento, essa invasão. Então, realmente, eu tenho essa relação de difícil entendimento desse trabalho, né? Eu não consigo entender e respeitar muito esse tipo de coisa. Mas eu acho que é o único senão mesmo. É essa pessoa que tenta roubar o pouco de privacidade que a gente tem. E com rede social? É isso que eu ia perguntar. Você acha que a rede social ajuda o artista a se comunicar com esse fã que você gosta e tal, mas da forma que você quer, da forma que você permite? Acho que sim, porque a rede social pode ser você quem faz, né? Como eu faço a minha. Então, eu acho que existe esse canal de comunicação que eu tenho há muitos anos. Eu tinha um site muito antes de existir rede social, muito antes de existir a palavra blog, eu já fazia isso. Eu sempre gostei de me comunicar, eu sempre gostei desse canal aberto com as pessoas. Pra trocar ideia, pra ouvir. E o melhor paparazzi que tem é o próprio seu marido, Pedro Scooby, né? Porque as melhores fotos é ele que põe. Mas eu dou esse troféu a ele. Eu sempre deixo ele fazer melhor do que já fizeram. Ô Luana, deixa eu aproveitar aqui que entramos nesse papo aí de redes sociais e tal, né? Eu te pergunto o seguinte. Você, como falou, é muito assediada pela imprensa. Tem as pessoas que chegam, na maioria delas, como você confirmou, pra fazer um carinho ali, né? Mas tem também as que estão lá para odiar, né? Eu acompanho... O Léo Jaime que fala, depois das redes sociais as pessoas podem te odiar mais de pertinho. Mais de pertinho, tá? Mas eu pergunto porque assisti vários dos seus vídeos ali, né? E confesso com a curiosidade de saber o que vem daí. Porque você sempre foi veemente nos seus comentários, muito contundente nas suas falas e na tua maneira de expressar aí o teu pensamento. Como é que você lida com essas pessoas que estão lá só pra odiar? Como é que você responde? Você não responde, você ignora? Cara, eu sou muito bom, né? O Celton me chamava de luvinha de boxe. Eu sou muito boa na réplica. Muito boa, assim. Tem uma coisa de ser rápido e de ser no ponto, assim. Vou no fraco da pessoa geral. Mas acho que tem, sei lá, uns 8 meses, eu tenho uma coisa de sino, sabe? Às vezes toca um sino e a chave gira. E já várias pessoas, o Pedro inclusive, comentaram que achava que eu não devia dar luz para essas pessoas. Muita trela. E eu nunca levei muito a sério, justamente porque eu me achava muito boa na réplica e me divertia com isso, assim, porque realmente não me incomoda nada, né, gente? A minha vida tá lá, tá organizada, eu tenho as minhas responsabilidades.
dignidade a gente conquista com trabalho, então eu tô blindada. Mas essa menina falou, cara, mas por que você dá holofote? Porque você tem tanta luz e você joga a sua luz para essas pessoas que são das trevas, né? E eu falei, é verdade, esse povo não faz multiplicação, eles subtraem, né? Então não faz sentido eu jogar minha luz neles. E desde então, eu só bloqueio. Você deu uma eu parada na resposta. Eu filtro. Até político, assim. Se a pessoa manda mal, assim, politicamente, pra mim, eu já bloqueio. Eu não quero nem saber de discussão. Tem algum caso de algum político que você possa citar? Não. Eu digo quando as pessoas entram. Não, nenhum político nunca falou comigo. Quando a pessoa entra e faz um comentário assunto, político, qualquer coisa. Você que... Qualquer coisa eu falo, não, essa pessoa realmente não vale nem a pena. Merece. Não. Luana, você sempre fala o que dá na telha. Essa é a impressão que a gente tem. Não é o que dá na telha. Eu você sempre pensa. falo o que eu penso, exatamente. Mas você pensa pra falar Penso, ou você eu tenho fala? 41 anos. Eu já tive 20. Eu tenho o microfone ligado na minha mão desde os 16, o que é um perigo. A gente não tem responsabilidade com 16, não tem maturidade, não tem nada. Hoje eu sei formular melhor as frases. Eu continuo da mesma maneira que eu penso. A minha essência continua sendo a mesma. Eu conheço os meus direitos, eu cumpro com os meus deveres brilhantemente. Então eu faço questão que todos os meus direitos sejam conservados e eu possa usufruir deles. Mas hoje eu monto melhor as frases. Fala, Vini. E como que você viu aquela época em que estavam saindo muitas notícias sobre seu relacionamento com o Scooby, né? E aí você também gravava ali várias lives explicando, falando sobre o que é o casamento, né? Como é difícil manter. E para ele, que é uma pessoa anônima, que não quer tanto esse holofote, como que foi aquela época para você? Cara, na verdade, foi ok, assim, porque eu sempre abro a minha vida até o limite que eu acho que eu posso. Então nunca me dói, assim, eu nunca acho realmente que eu estou me expondo ou não, se uma vez que eu esteja abrindo. Foi um momento muito importante da minha vida e posso dizer, acho que da nossa, de grande amadurecimento. Eu estava muito certa no que eu estava fazendo. Sabia que isso tinha um custo, mas estava disposta a pagá-lo. E estava dividindo com as pessoas dentro do limite que eu achava que dava. Então eu acho que eu só contribuo, porque eu acho mesmo que essa coisa multiplica, sabe? Eu acho um erro esse momento que a gente está vivendo da perfeição, né? A vida de todo mundo parece uma propaganda de uma telefonia. E acho isso uma mentira. Então eu acho bacana quando você vê cumplicidade em algum lugar. E eu acho que esse é o meu grande trunfo, assim, desde quando me comunico com as pessoas que gostam do meu trabalho, eu vejo que esse é o meu grande trunfo. Elas se sentem cúmplices de mim, porque eu não prego a perfeição. Eu justamente quebro esse patamar que as pessoas gostam de se colocar. E foi o que eu fiz na época que a gente passou por essa crise no casamento. E também acho que foi bom porque todo mundo viu que passa-se crise e você pode vencê-la. Então acho que as pessoas se sentem aliviadas, sabe? De saber que a vida de todo mundo é muito comum. Por isso que Freud é gênio, né? Ele estava falando de comportamento e, na verdade, todos nós vivemos as mesmas coisas, apesar de todos nós sermos indivíduos únicos. Mas são sempre as mesmas questões. Você faz terapia? Faço. Além dessa... Já fiz 10 anos de terapia e já faço 10 anos de análise. Hoje eu faço análise, não terapia. Além dessa terapia que eu imagino que você viva desde que está exposta na mídia, né? Amadurecendo na mídia, aprendendo com os próprios erros. Exatamente. Quão importante é isso na vida das pessoas, na tua opinião? Olha, eu acho que é toda, assim, devia fazer parte da saúde pública mesmo, assim, porque todos nós temos questões, todos os nossos pais tentam ser os melhores pais do mundo e pecam em muita coisa, e isso acaba gerando muita coisa, e acho importante, porque a terapia, a análise, o que ela faz? Ela fortifica o seu eu. Ela faz com que você olhe para dentro antes de olhar para fora. E é muito importante quando você se descobre um indivíduo potente e você usa a sua potência, né? A análise, ela simplesmente faz com que a gente enxergue as ferramentas para utilizar melhor as suas potências. E você chegou a acreditar nessa perfeição?
Nunca. Idealizada Nunca, pelas pessoas que te nunca, admiram? Nunca, porque eu sempre trabalhei com a perfeição, porque eu trabalho com imagem. Eu sou modelo desde os 14 anos, mas eu sempre soube que essa perfeição não existia. Que eu vendia a perfeição, mas eu conheço o que está por trás da perfeição. Os maquiadores, os cabeleireiros, os tratadores de imagem, né? Os castings para selecionar as modelos, nada mais é do que a busca da perfeição. Você falou em se potencializar, então eu queria pegar um episódio quando o Lula foi condenado. Ai, Você meu fez pai. um vídeo comemorando. E a gente sabe que no meio artístico tem muito petista. A gente sabe. A sua potência estava preparada para os ataques que você recebeu depois de postar aquele vídeo? Cara, eu sou mestrada e doutorada em tomar porrada. Porque eu sempre disse o que pensei e eu tenho esse microfone ligado na minha mão desde os 16 anos, então eu tomei muita porrada. Então eu tô muito preparada, eu me blindei demais. Então, assim, porrada em mim não dói mais. Mas você tá Não. muito decepcionada com o que a gente tá passando, assim, na política? Cara, na verdade eu já estive mais. Eu acho que a gente, apesar do Senado e do Congresso o tempo todo tentarem dar rasteira na gente, eu acho que a gente tá mais ativo. A gente foi pra rua, a gente tirou a Dilma, a gente ainda tá patinando, mas assim, eu acho que as pessoas se deram conta de que a força está nas nossas mãos. É a gente quem decide isso aqui. Você sente algum tipo de represália da classe, assim, por ter essa opinião exposta tão flagrantemente na mídia Não, toda? não. Como é que é o convívio com Eu os sinto outros? constrangimento dos meus amigos que eu sei que fazem parte dessa outra patota. Mas como a gente se ama e se respeita, a gente não toca no assunto. Mas eu fico O que constrangida. você acha do Bolsonaro? Cara, eu acho que o Bolsonaro é o resultado do país que a gente vem vivendo há tantos anos e que a gente vem construindo, porque somos nós que votamos nesses inconsequentes, cruéis e maus caráter, sabe? Ô, Luana, você participou das manifestações, né? Participei. E por que você acha que hoje, apesar das pesquisas estarem mostrando um governo impopular, a gente não tem visto aquelas manifestações de antes? É uma boa pergunta, porque eu acho assim que de alguma maneira colocaram um band-aid que tá atenuando o buraco, sabe? Tem essa história de que a economia tá um pouco mais equilibrada, que se o Temer caísse, íamos para mais fundo do poço ainda, se é que existe alguma coisa mais profunda do que esse lugar horroroso que nós estamos. Então eu acho que tem aí uma galera que pensa mais matematicamente, dizendo que a gente tem que aguentar até 2018. Eu não concordo. Eu sou fora Temer total, mas de alguma maneira eu acho que as pessoas que entendem mais de matemática do que eu podem ter um pouco de razão. Então a gente tá aí nesse lugar meio do band-aid, entendeu? Mas acho que o ano que vem como chama aquele golpe japonês? Qual? O Vazário? Não, o que se mata, o... Araquiri. Araquiri. Acho que o ano que vem tem que ser Araquiri. Ô Luana, você enxerga algum nome aí pra corrida eleitoral do ano que vem, 2018? Vocês estão pica com esse assunto, O que hein? você tá vislumbrando Vamos lá, pras vamos lá. eleições Cara, do eu ano tô que meio vem? desesperada. Metralhadora, velho. Quer que eu tô fale meio alguns? Eu lembro desesperada. alguns aqui possíveis. Ciro Gomes, Marina, Alckmin, Eu acho que Bolsonaro, Lula. Eu acho que eu tenho alguma esperança na Marina. Eu gosto da Heloísa, Helena, mas fora isso, não confio mais em ninguém, que você acha infelizmente. do Moro? Já achei o Alckmin bacana, Você assim. considera- Mas o PSDB já me decepcionou tanto que eu acho que o fato dele não ter falado, gente, não brinco mais com vocês, faz com que eu Quer dizer acredite que muita ele tá lá coisa. dentro, Quer dizer exatamente. muita Porque coisa. se sou eu falo, gente, não faço mais parte disso aqui. Achei que você fosse legal, você não é, tô fora. Ou alguém tira ele, ou eu não quero mais brincar com essa mesma turma, entendeu? Luana, você se Acho muito considera- sério, acho muito sério. Você se considera conservadora ou libertária? Eu me considero libertária. Vocês não? Ai, olha o branco no salão, de repente Você com votaria no silêncio. Sérgio Moro, Luana? Quem? Sérgio Moro? Ele não tem a menor vontade de se candidatar. Eu acredito no trabalho que ele faz como juiz, que é brilhante. Eu sou fã. Eu fui até Curitiba lá, dar meu apoio a ele. E assim como tenho muito orgulho do Bretas, assim como tenho muito orgulho do Deltano, do Dallagnol lá. Sim. Isso parece-me uma confusão do próprio eleitorado, né? Pelo desejo que tem A gente de fica algo querendo novo. buscar heróis. Por exemplo, mas isso faz parte da nossa cultura de terceiro mundo, de sofrimento, né? A gente precisa ter heróis. O que você achou dessa possível, vou chamar de aventura, do Hulk?
Ai, gente. Loucura. Eu nem sei o que dizer. Eu acho constrangedor também. Acho constrangimento uma palavra bem frequente na rotina brasileira, né? Acho um absurdo, assim. Acho um devaneio total. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, sabe? Vamos voltar a falar Eu queria saber, assim, você tem filhos pequenos. O que você gostaria do Brasil de melhor para os seus filhos? Cara, eu gostaria que eles pudessem pegar ônibus para se locomover com segurança. Eu gostaria que eles pudessem usar o metrô, que eles tivessem uma vida comum e tranquila, que a gente pudesse andar nas ruas à noite tranquilamente, que a gente pudesse precisar de um hospital e pudesse contar com eles, sabe? É isso que eu queria, assim, só dignidade, só o que eu pago para ter de volta com imposto, que é o que o Brasil não dá. E é por isso que eu penso em me picar daqui. Ô Luana, deixa eu voltar a um assunto muito caro ao Vinícius, que também, assim como o Pedro Scooby, é big rider, né? Surfista de ondas grandes. Dá Ele pra ver tem um pela grande fachada perfil dele, de eu já big tenho certeza rider. que Inclusive, você tenho me notou identificado muito com ele lá no Exatlon. Tô torcendo pro Scooby. É um amão da Ai, porra, né? gente. Ele é um amão da porra. Ele é sensacional. Ele faz tricô também. Não. Entendi bricolagem. o paralelo. É que eu não assisto televisão, então eu não entendi o paralelo. Não, desculpa, bricolagem. ele não é o amão da porra. Constrói casas Eu não na gosto árvore. desse perfil perfeito. Eu acho isso uma mentira. Isso é mentira, gente. Isso chama-se milhões investidos numa propaganda pra passar no intervalo da novela pra vocês acreditarem em lá comprar o que o bonitão tá Ana vendendo. Piovani. O amão da porra é outra coisa. O que é? O que é? O amão da porra é um cara que tá do teu lado. É um cara que fala que você é bonita, que não fica exigindo 4 horas de academia por dia. Mas isso do seu lado não é tão difícil também, vai. Vamos ser honestos, vai. Eu agradeço, mas tá vendo? Eu não me vejo assim. Eu me vejo comum, eu me vejo querendo resolver o problema da minha celulite. Eu me vejo me cobrando, tá com preguiça de malhar, mas falando, puta que pariu, eu preciso malhar, vai. Eu vou lá cuidar da saúde que eu quero até os 104 anos tomar vinho e falar merda. Então eu tenho que ir lá cuidar da minha saúde. Eu fico mais preocupada com outra coisa. Fala, Vini. Como que você tem visto a participação dele aí no Exatlon? E essa distância, né? Já são o quê? Quase 3 meses. Você né? publicou um vídeo chorando outro dia. Eu tava meio... Precisa chorar É pré-estreia, eu tava meio emotiva, assim, meio me sentindo sozinha em São Paulo. Daí acabei chorando no vídeo. O Pedro tá voando, né? Ele tá voando, ele tá muito foda. Assisti ontem a batalha lá e ele tá muito punk. Até ontem me caiu uma ficha, assim, eu tava vendo ele voando, eu tava achando incrível. De repente, ontem, quando ele tava derrubando aqueles pinos com aquela força, eu falei, cara, eu acho que eu tô fodida, viu? Pensando bem, eu vou ter que fazer uma hiperalimentação, porque eu não sei se eu vou conseguir sobreviver ao Pedro Scooby depois que ele voltar, não. Eu tô achando que ele vai ganhar, viu? Tomara, né? Ficou Percepção. agora 3 meses fora de casa, que me volte com essa mala de dinheiro, se me faz favor. Uai. Ô, Luana, muito Eu tem- achei que ele não fosse passar da 3ª semana por causa da condição alimentar, sabe? Da restrição alimentar. Ele come bagarai. Eu achei que ele não fosse aguentar de fome. Olha aí, 3 meses. Verdade. Bacana. Ô, Luana, muito tem se noticiado sobre esse novo relacionamento da Fátima Bernardes. E muita gente tem reclamado que tem um machismo ali quando estão contando essa história por causa da diferença de idade entre eles. A Fátima é bem mais velha que o Ó, novo, que ato falho bom. que o novo companheiro dela. Você também tem uma diferença de idade em relação ao Scooby. Como é que você vê essa questão? Pra mim não é uma questão, pra mim é uma coisa muito normal, assim. Eu acho que as pessoas, elas se juntam porque elas se amam. Então eu acho que pra mim não muda que idade, que sexo, que cor, de que jeito, que estatura, que porra nenhuma. 2 pessoas se gostam, ficam juntas porque elas vão fazer o quê? Multiplicar amor. E isso pra mim é sagrado. Por falar em multiplicar, amor, vou fazer uma pergunta íntima pra você, Luana. Porque você, atriz, o Scooby, surfista. Então, independente agora do reality, às vezes vocês tem que ficar um tempo separados. Não, aí, a por gente... conta das profissões. A gente tá sem se falar há um tempão, gente. Vocês trocam nudes? Essa história é maravilhosa, já fiz até vídeo sobre isso. Mas você sabe que é uma coisa muito comum. Sim. E quando comecei a conversar sobre isso com as minhas amigas, com as pessoas, eu fui ficando muito chocada que as pessoas mandam nudes. E eu acho isso muito louco. Não, a gente não troca nudes. Eu acho péssimo.
Eu acho péssimo. Por quê? Eu acho bonito fazer foto que eu faço. Eu faço foto pelada, mas foto bonita. Com puta do fotógrafo, numa puta de uma luz, toda maquiada, toda arrumada. Daí vira meio um trabalho de arte. Pô, você vai fazer um nudes... Vai ficar feio, cara, com certeza. Fora que numa boa eu acho o pau horroroso, eu acho bom, mas acho muito feio. É difícil fotografar e ficar bonito, entendeu? Acho meio escrotão, assim. Não foi ele que fez o seu ensaio da trip? Não, ele faz uns semi-nudes meus, faz uns assim. semi-nudes teus. É porque eu capricho pra ele, daí ele vê, fica passando mal, daí fala, amor, posso fazer uma foto? Eu falo, posta, vai. Olha, deixa- a gente tem que fazer uma pausa agora, Paulinha. A gente já volta na conversa com a atriz Luana Piovani aqui no Morning Show. Fique para conferir o restante desse papo, faltando alguns segundos apenas para as 11 da manhã. Horário é de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Olha aí, mais ofertas da Citroën. Tive na concessionária esse mês e divido com vocês agora. Tem muita coisa boa por lá, hein? Vejam só. Já pensou começar o ano com o Citroën C3? Então não perca tempo. Preste atenção nessas ofertas inspiradas em você. O Citroën C3 Attraction combina design moderno e puro conforto como nenhum outro no seu segmento. Ele também é muito mais economia a cada quilômetro rodado com o motor PureTech, que recebeu nota A do Inmetro. Ah, você quer tecnologia? Ele vem com central multimídia touchscreen de 7 polegadas e espelhamento do seu smartphone de série. Tudo isso com revisão de R$1 por dia, 3 anos de garantia e uma oferta imperdível de R$ 52.540 por R$ 49.990 mais taxa zero. E agora, para finalizar, com mais R$4.000, você pode dar um upgrade para o Citroën C3 automático, com um novo câmbio de 6 marchas e motor 1.6 de 118 cavalos. Aproveite essa oportunidade. Não é só uma Black Friday, é a oferta do mês Citroën Jovem Pan. Olha aí, ofertas válidas até hoje, porque fechando o mês de novembro, as ofertas também se encerram lá na Citroën. Aproveite. Seguindo aqui no Morning Show, hoje aqui com a presença dela, iluminando este estúdio multicolorido, este cubo do Morning Show, Luana Piovani, que tá em Gente, cartaz. vocês já são inscritos no meu canal do YouTube? Eu só acho que também, hein? Olha, era bom que você fosse. Vou conferir. Hashtag Luana sem freio! Você responde As as perguntas das perguntas, pessoas. eu respondo mesmo. Boa. Paulinha, como é que tá a nossa hashtag aí, Papai Noel eu quero? Olha, senhor Edgar, estamos em terceiro entre os assuntos mais comentados Olha, desse a país. claque Eba. eletrônica, a claque Maravilhoso. eletrônica agradece sempre. Muita gente fazendo Ah, eu amo a claque eletrônica. Olha aí. Olha aí. Que Até na fofa. vida real, né? De repente muito fazer bom. alguma coisa. Entrava esse som, assim, maravilhoso. Olha aí. Olha, menino Ramon, só queria passar de ano aqui na nossa hashtag. Temos também Meme é Vida, hashtag Papai Noel, quero comer e não engordar. Me identifiquei com essa. Tem também o Surubang Tang. Adoro esses nomes do Twitter. É uma pessoa que gosta de K-pop, essa. Hashtag Papai Noel, quero uma internet boa pra assistir filmes e séries online sem travar. Quem não quer, né? Quem, né? Quem não Olha, quer? que pedido pertinente. Pertinente, super atual, né? Aham. Contemporâneo, né? Aham. Olha aqui, Luana Piovani com a gente, estreando amanhã, espetáculo musical Em Busca de Noel, a partir das 8 horas da noite, no ginásio do Ibirapuera, Exatamente. né? Ó, esse final de semana tem sexta, sábado e domingo, 8 da noite. Já o que vem, temos sessões na quinta-feira também. Olha aí que beleza. Os portões abrem às 4 horas porque no entorno do espetáculo existem várias atrações natalinas. O encontro com o Papai Noel, a passagem pela Floresta Encantada, tem o cinema 3D, tem o coro Olha. natalino, é muito legal. Então vai cedo com as crianças, brinca, se diverte, elas vão ver tudo isso, daí leva a cartinha pro Papai Noel, dá lá pra ele e depois entra às 8 pra assistir o nosso espetáculo. Olha aí. Você queria fazer uma pergunta, Paulinha, no fim do último bloco a gente aí? tava falando do Pedro Scooby. E a Luana também é mãe de menino. Hoje em dia fala-se muito sobre feminismo, como se criar meninos feministas, meninos respeitadores. E a Tata Werneck também é uma atriz que tem um namorado mais novo e ela fala direto sobre isso. Ela diz que acha o namorado dela diferente. Um cara que já veio com uma cabeça outra, às vezes muito mais à frente que a dela. Já até deu um exemplo, falou, às vezes eu tô jantando sozinha, nunca gostei de comer sozinha. E outro dia ele virou pra mim e falou, qual o problema se você jantar sozinha? Você só tá lá, uma mulher linda, incrível, jantando sozinha. Você acha que o Pedro já vem com essa bagagem, que seus filhos vão ter um comportamento diferente?
vão ser caras mais, sabe, vivos para essa coisa do feminismo, das meninas que já estão em outro nível? Eu acho que sim, mas eu acho que isso é por conta da casa que ele mora e de que jeito ele tá sendo criado, entendeu? Então, eu acho que ele vai achar tudo muito natural, porque a gente leva uma vida olhando para as coisas de uma maneira comum, assim. Gays, a coisa de eu ser mais velha, ou eu ter mais dinheiro que ele. Sim, eu sou mais velha, eu tô trabalhando há mais tempo, as pessoas também não fazem muito a conta, fica só uma coisa, ela tem mais dinheiro. Sim, eu comecei a trabalhar mais cedo. Enfim, eu acho que vai ser comum, porque eu acho que quando não é uma questão, é que fica comum. Quando você bota uma placa, você já chama atenção. Parece que de alguma maneira você já tá apontando uma coisa, sabe? Tem coisas que eu acho que são importantes. Por exemplo, a cota, mudando de pato para ganso, mas fazendo um paralelo. A cota para negros. Eu acho que quando você chama atenção, de alguma maneira já rola um preconceito. Mas eu acho que se faz necessário. Num país onde não se tem oportunidade para nada, e aonde a gente sabe que os mais humilhados e que têm a vida mais complicada no Brasil são os negros, eu acho importante ter a cota para os negros, sim. Entendeu? Apesar de achar que uma vez que você separa, já é de alguma maneira você já estar dividindo alguma coisa. Mas eu acho que aqui é importante. Vai, Tonholi. Deixa eu fazer uma pergunta de teatro, já que a gente foi muito pra política. O pessoal que estuda teatro fala que você tem 2 escolas, né? O do Stanislavski, que você tem que se misturar no papel até a tua personalidade se diluir e o papel se sobrepor a você. E do Brecht, que fala que você tem que ter o distanciamento do papel. Qual escola é a tua? Cara, a minha escola, eu estudei teatro com um cara muito maneiro em Nova York. Ele chama-se John Strasberg. Ele é filho do Lee Strasberg. Mas ele diz que ele não dá aula nem no Lee Strasberg Institute, nem no Actors Studio, porque o método do pai dele, que é totalmente Stanislavski, faz com que seja esse... Não, na verdade, do distanciamento. Então, seria a escola do Brecht. Porque o pai dele era um alemão e era desse jeito. Então, ele fala o seguinte: eu quero, sim, acreditar na realidade do meu personagem. O que não significa que eu quero que a minha personagem se sobreponha a mim. Mas a gente chama Imaginary World. Então, assim, você tem que ser capaz, e você né? Porque a cabeça da gente isso sim é uma potência, de imaginar a realidade da sua personagem. Você usa tanto a sua imaginação e você incentiva tanto ela, que você é capaz de mudar a temperatura do seu corpo, que você é capaz de sentir outro aroma. E eu gosto dessa brincadeira. Foi por isso que eu demorei tanto tempo a me identificar com alguém. Daí quando eu entrei na escola dele, eu falei, ai, que bom. O que eu penso tem alguém que defende, sabe? Como eu trabalho. Ele fala, se não for para acreditar nessa realidade, eu vou trabalhar num escritório. Ou seja, não pode se distanciar. Porque senão não tem graça pra gente. Mas eu não quero que ele se sobreponha. Tanto é que ele falava assim, a gente tem que ter uma vida muito preenchida pra gente querer sair da vida da personagem e voltar pra nossa. Porque se você vive a vida da personagem, você se fode. Quantas vezes a gente já não viu atores confundindo Lé com Cré e perdendo a mão? Aí existem vários casos, tanto no Brasil como fora. Então, assim, você tem que ter uma vida legal pra você... Porque é uma delícia viver a fantasia, né? Mas você tem que sair da fantasia e voltar pra sua vida. Mas quando você vai fazer a sua personagem, você tem que acreditar. Você tem que chorar pela dor da personagem. Você tem que amar aquela pessoa. Você já viveu alguma personagem que depois você teve que lutar pra voltar pra tua vida do dia a dia? Tive. Opa! Tive. Conta. Eu dei uma saidinha dos meus sapatinhos e tava gostando de viver nos sapatinhos dela. Foi a Domitila, no Quinto dos Infernos. Eu amei aquela história de príncipe com roupa de soldadinho de chumbo chegando no cavalo branco me defendendo da humilhação das pessoas, gente. Eu tava achando lindo, eu com aqueles vestidos maravilhosos, aqueles cachinhos caídos, e aquela pessoa me defendendo, as pessoas me humilhando, e vindo aquele moço naquele cavalo branco me defendendo. Ô, Luana, gostei. Essa coisa que você teorizou aí de Stanislavski, que o Tonholi puxou, de Brecht... ele que teorizou e eu tentei entrar. Tudo bem, até de Brecht, Stanislavski e tal. equivocando. É aplicável em qualquer situação, inclusive nessa peça que
você tá fazendo sobre o Natal? Você usa tudo isso também na verdade, uma peça quando tem nesse alguma musical. coisa que a realidade é bem difícil, bem diferente da sua, daí você tem que realmente entrar nesse mundo imaginário. Como essa vida da Ana não me é tão difícil, eu acredito na história dela, mas é uma coisa que tá mais próxima, assim, do meu cotidiano, porque é uma história contemporânea, entendeu? Mas, por exemplo, se você for fazer a Senhorita Júlia, você tem que acreditar naquela porra. Mas por ser musical, você fez algum preparo diferente? Sim, eu estudo canto tem 6 anos por conta do primeiro musical que eu produzi, que foi dirigido pelo Gabriel Vilela, que foi a adaptação do Soldadinho de Chumbo, que chamava-se O Soldadinho e a Bailarina. Mas eu tava há 2 anos sem estudar canto, agora voltei, me preparei com a Paula Altran, que é a nossa preparadora maravilhosa de voz. E agora tô cantando novamente, fazendo aula de canto e pretendo não parar. O ano que vem eu quero ver se eu continuo com canto e quero finalmente aprender violão. Voltar para as minhas aulas de violão. Boa. Ô, Luana, você falou aí de Quinto dos Infernos, você fez outras minisséries ali na Globo, mas muita gente pergunta por que a tua presença não é tão intensa na televisão. A gente principalmente queria mais, principalmente nas novelas, assim. Por que a Luana Piovani não tá nas novelas, não tá aparecendo mais na TV? Olha, assim, eu tenho uma vida que... Você gostaria? Eu gostaria. Sim, eu gostaria, mas na verdade eu acho que foi eu que fui construindo, né? Porque como eu nunca tive contrato fixo, acabava que muitas vezes eu era chamada para alguma coisa e eu já estava com alguma coisa em andamento. Exatamente. Uma das minhas produções, por exemplo, para eu produzir um espetáculo, eu começo 2 anos antes. Então, às vezes, a coisa se complica. Eu gosto muito de fazer... A maior parte dos trabalhos que eu fiz na TV foram minisséries. Eu gosto desse tamanho, 4, 6 meses trabalhando. A novela vira 1 ano, então é de uma dedicação muito maior. E você também tem que ter esse buraco, essa brecha enorme aí na agenda pronta. Eu confesso que o ano passado eu gostaria de ter feito alguma coisa na TV, porque eu tava com uma vida que eu já poderia. Os meus gêmeos já estavam com uma idade boa e tal, e acabou não rolando nada muito certo, assim. Mas o ano que vem eu volto. É porque era pra esse ano eu entrar na novela do Aguinaldo, que ela foi transferida pro ano que vem. Então eu também tô com esse ano que vem mais tranquilo, e aí eu vou me dedicar mais aos meus projetos pessoais, essa coisa mesmo de estudar, que é uma coisa que eu adoro. Luana, a gente tem visto no noticiário esses casos de assédio em Hollywood e tal, estraçalhando carreiras como o do grande ator Kevin Spacey, por exemplo, só pra citar o caso talvez mais emblemático aí. Tem teste do sofá aqui no Brasil? Você já passou por uma situação de assédio como essa? Eu não. Como essa, não. Eu passei por 2 situações de assédio na minha vida, mas muito novinha, assim. Uma, eu não tinha nem... Eu ainda morava em São Paulo, ou seja, eu tinha 18 anos. E a outra, eu tinha uns 21. Mas assim, eu encarei com uma certa naturalidade, porque eu não estava numa condição de subalterna, eu não me senti vulnerável. Assim, eu sofri um assédio, esse do 19 foi um amigo meu que era produtor de teatro. Depois de um jantar, ele estava me dando uma carona para casa, ele tentou me dar um beijo. Eu empurrei e falei, viado, pirou? Qual foi? Ele falou, não, é que eu falei, porra, não é que nada, né? Se fosse pra rolar alguma coisa, eu já tinha te dado um sinal, querido, hello. Tchau, um beijo, passar bem, saí do carro, fui pra minha casa, nunca mais saí com ele. Mas assim, não morri, entendeu? Mas ele realmente avançou o sinal. E a outra vez, eu tava no estúdio da Globo, era um cara, ele deu uma batidinha assim, tipo, lembra o Armando Bogos? Senta aqui. Lembra disso? Que era maravilhoso? Lembro. Da Tieta, Teuda e Manteuda. Ai, gente, que saudade dessas coisas maravilhosas. Que vontade de rever Tieta, rever tudo isso. Enfim, ele deu uma batidinha assim na perna, falou, senta aqui. E eu, tipo, meu Deus do céu. Levantei bem linda, impávida, fui andando assim, daí passei por ele e sentei no braço de uma outra poltrona que tava do lado, olhei pra cara dele e falei, tipo, olha com o olho, lambe com a testa. Mas assim... Um diretor? Mas assim, eu não me senti vulnerável, não fiquei com medo de sofrer represália depois. Nada disso exatamente aconteceu, entendeu? Isso eu queria te perguntar uma Passou, coisa. e existiam, e tinham várias pessoas dentro da sala, também não falei, Sim. né? Então assim, não fiquei com medo, não
mudou porra nenhuma na minha vida. Pediu, tomou um não e é isso, acabou. Tem gente que fala que ali a relação atriz, diretor, pra se conseguir um resultado... Mas olha só, desculpa só te interromper um segundo. Eu queria só dizer que assédio não existe só no meio artístico não, tá, gente? Isso tem lá no hospital, isso tem lá no escritório, isso tem lá na faculdade, isso tem lá na caralha da porra toda, tá? Só porque de repente parece que só a gente tá em foco. Voltando, isso que eu ia te desculpa. falar, porque às vezes as pessoas acham que na carreira artística existe essa linha em que o diretor ou a relação permite que esse tipo de coisa aconteça. E você, que tá lá dentro, então eu queria que você explicasse. Existe mesmo ou é profissional e não tem essa? Não. Existe como existe em todo lugar, gente. Normalmente isso acontece mais com homem, que homem que é muito mais sedento do que mulher e não quer saber de paquerar e tentar pra ver se sim ou não. Já quer aproveitar logo da posição pra ver se sim logo. Enfim, mas também deve acontecer muitos casos de mulheres. Mas assim, é um lugar, é uma coisa que acontece nessas relações de poder e subalterno. Mas isso tá em todas as empresas, não empresas, eu digo assim, em todas as... setores, todos os setores, obrigada pela palavra, em todos os setores. Agora, no nosso meio, é que os holofotes estão mais voltados para eles, né? Mas não, isso não acontece. Imagina, eu comecei a trabalhar com 16 anos na televisão e eu tenho dois históricos só. Sim. Então, para vocês verem como não é uma coisa tão comum. Luana, muito obrigado pela tua presença, por esse papo maravilhoso que Gente, fizemos nesta ginásio do manhã. Ibirapuera. Vamos dar o serviço aqui, então, 8 da noite. Estreando amanhã, espetáculo musical Em Busca de Noel, às 8 horas da noite, no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Todos convidados, todas as famílias convidadas. Cheguem cedo para usufruir das coisas lindas que tem no entorno do nosso espetáculo. Quer fazer uma última pergunta queima-roupa, Gabi? Ah, não, Luana é minha amiga só, queridíssima, essa coisa louca aí que fala mesmo e não tem segredo não. Tá bom, uma vez eu fui dar uma entrevista pra ela, ela falando desse jeito, quando ela dá aquela definição antes de falar com as pessoas, ela falou uma força da natureza. Eu amei. Um fenômeno. Uma força da natureza também. Luana Piovani, olha aqui, a nossa claque adorou, Luana, olha aqui. Ê, cadê ela? Ê, tem assoviozinho, ô de liça. Obrigado, sorte pra você. Gente, hashtag Luana Sem Freio, inscreva.